Olá, sejam todos bem-vindos ao Code Easy. Meu nome é Felipe Renan Vieira e essa é a quarta aula do curso de POO, Programação Orientada a Objetos. E nessa aula nós vamos falar sobre o método construtor. Bom, e como que vai funcionar essa aula? Na aula passada nós explicamos sobre métodos privados e públicos através da criação da fórmula de Bhaskara, através de criação de uma biblioteca que fizesse a fórmula de Bhaskara. E aqui nós vamos explicar sobre o método construtor construindo uma classe que constrói um log para você, através de um arquivo de log. Então vamos lá. Bom, primeiramente, antes de nós começarmos a explicar o que é o método construtor, vamos construir aqui a nossa classe log. Nosso arquivo log.php. Perfeito. E vamos construir a nossa classe aqui. Ok. O método construtor não é nada mais do que um método que é utilizado no momento da invocação da classe, da instanciação da classe para transformá-la no objeto. Vamos supor, aqui na aula 3, nós tínhamos o momento em que nós pegamos a classe Bhaskara e transformávamos ela no objeto Bhaskara, através do new. E isso daqui, que está entre parênteses, seriam os parâmetros que poderíamos passar através do método construtor, que é o método que é executado toda vez que a classe é construída. Então, o nome já diz tudo que nós precisamos saber. Para fazer um exemplo, vamos digitar aqui public function construct. Okay. O public é opcional, já que todo método construtor é basicamente público, já que ele é acessível pelos outros. Então, ele é opcional você colocar ou não. No PHP, o método construtor é definido através do underline construct, que já faz com que ele automaticamente seja reconhecido. Em outras linguagens como Java e C#, o método construtor recebe o mesmo nome que a classe. Aqui nós podemos, por exemplo, passar uma string, já que nós vamos criar um sistema para criação de logs, para manusear os logs da nossa aplicação, nós podemos passar uma string, podemos passar o parâmetro file, que seria o arquivo. Ou seja, toda vez que ele instanciar a classe log para poder gerenciar os logs, o que ele vai fazer? Ele vai passar o arquivo, onde vai ser salvo os logs, e a partir disso nós vamos usar a classe para poder gerenciar esse log. Então nós podemos dizer aqui escrever aqui string file. Por enquanto vamos deixar assim. Quando nós viermos aqui na nossa aplicação, a primeira coisa que nós vamos fazer, dar require once no nosso arquivo log.php. E aqui nós podemos fazer que log é igual a new log. E vocês podem ver que aqui ele já indica que eu tenho que passar uma string. Então eu passo aqui, por exemplo, info.log, que vai ser o meu arquivo. E aqui, esse método construtor ele só pode ser invocado uma vez, que é no momento da criação do objeto. Basicamente é assim que utilizamos o método construtor. Ele também é bastante utilizado no futuro, nós vamos ver mais sobre isso, para questões de injeção de dependência e até mesmo inversão de dependência, que é uma coisa que nós vamos estudar mais com calma no futuro. A partir disso agora, nós podemos criar aqui um atributo privado chamado file, que seria o arquivo que vai ter onde vai ser escrito log. Então podemos colocar aqui var string file. E aqui dentro nós podemos dizer que o file vai receber o arquivo que o usuário enviou. Pronto. Nós temos uma classe onde nós já passamos o arquivo no método construtor e ele já é salvo num atributo. Basicamente isso é o método construtor. E ele é extremamente importante porque ele é usado em todas as linguagens de programação orientada a objetos e ele será muito utilizado no futuro, principalmente, como eu disse, em questões de inversão de dependência e injeção de dependência.
que são assuntos futuros da nossa aula. Agora, nós podemos criar outros dois métodos aqui para podermos utilizar. Ele vai escrever uma nova informação no log da nossa aplicação, e 2, ele pode ler o log da nossa aplicação. Então, podemos criar dois métodos aqui. Public function writeLine. Nós passamos aqui o conteúdo, content, inner payload. O conteúdo que vai ser escrito. Nós vamos usar um método do PHP chamado FilePutContents, onde nós passamos o nome do arquivo, que vai ser thisFile, e depois nós passamos o conteúdo. Então, nós temos o método writeLine, que o usuário passa o conteúdo que vai ser escrito no log. Ele não vai retornar nada, afinal ele só escreve no log, não devolve nada para o usuário. E ele executa a ação de escrever o conteúdo dentro de um determinado arquivo, que foi definido no momento da criação da classe. Agora, nós também temos o método que vai exibir para nós qual é o log que a gente já tem até o momento. Então, a gente não passa nada para ele, ele vai retornar para a gente uma string, e a gente coloca aqui, return file_getContents. Nós passamos aqui o arquivo que nós queremos acessar, e finalizamos. Perfeito. A nossa classe para gerar o log está basicamente pronta. Uma classe mais simples, é claro, existe várias outras maneiras mais organizadas de gerar um log, mas ela basicamente recebe o arquivo que vai ser alterado, o arquivo onde vai ser salvo o log, tem um método para poder escrever as informações dentro daquele log, e tem um método para você poder ler aquele log. A partir disso, nós já temos aqui que o arquivo nosso vai ser o info.log. Agora, durante a nossa aplicação, nós podemos chamar o log e dizer o seguinte: writeLine, vamos por error. E depois nós vamos escrever o seguinte: success. Apenas para fazer um teste. Tendo tudo isso pronto, vamos lá no nosso terminal. Vamos caminhar até a aula 4, dentro de PHP, e vamos executar o nosso index. Legal, ele executou, nenhum erro, tudo tranquilo. E se a gente for aqui, agora a gente tem um arquivo info.log. E quando a gente acessa ele, a gente já pode ver que ele está escrevendo. Porém, esqueci de um detalhe, que ele está sobrescrevendo o arquivo. Então, eu precisaria vir aqui em FilePutContents e colocar aqui FileAppend. Colocando o FileAppend aqui como terceiro parâmetro, ele não vai sobrescrever. E aqui em Payload eu sempre vou ter que adicionar um /n, para ele sempre pular de linha. Feito isso, agora nós podemos executar novamente. E pronto, vamos só apagar o nosso log para tentar do início. E pronto. Ele está salvando informações no log toda vez que nós executamos. Error, teste, success, ok. Se a gente mudar aqui, por exemplo, colocar mais uma outra mensagem,
warning. Quando nós executarmos de novo, nós viemos aqui no info.log, nós já temos error teste, success ok e warning. Então, você pode ver que ele sempre vai executando corretamente tudo que a gente fez na biblioteca. Ela já está funcionando perfeitamente. E se a gente quiser saber se ela funcionou tudo corretamente, a gente pode colocar aqui, por exemplo, colocar aqui um var dump log get log para exibir as informações para a gente. E quando vier aqui uma string, error teste, success, error, success e tudo mais. Então você pode ver que ele já consegue exibir o conteúdo. E criou mais um aqui. Se a gente executar de novo, ele já vai criar os outros 3, que são o que a gente colocou aqui, e ainda vai exibir todo o conteúdo do arquivo. Então, nossa classe já está funcionando tranquilamente. Vocês podem ver que o arquivo que foi definido no momento da construção da classe, o info.log, ele já ficou salvo aqui. Ele é utilizado durante toda a execução do objeto. Então, método construtor, você pode utilizar ele para passar informações do início na criação do objeto. Vamos supor, se for uma classe para conectar com o banco de dados, você pode usar isso para passar as informações da conexão com o banco de dados, como a própria classe PDO. Se eu criar aqui new PDO, por exemplo, PDO é uma classe para conexão de banco de dados, usado no PHP, e você pode ver que no momento da criação da classe PDO, eu posso passar as informações, como por exemplo o DSN, que são as informações para conectar com o banco de dados, o username e a senha do banco de dados, e algumas outras opções. Daí o PDO ele se conecta com o banco de dados e você pode usar o objeto, vamos supor, objeto P, para fazer o que você quiser no seu banco de dados. Então, essa foi a aula de hoje. Vou colocar o mesmo código, um código similar nas outras linguagens de programação, caso vocês queiram ver como que funciona o método construtor em Python, Java e C#. Espero que vocês tenham gostado dessa pequena biblioteca para construção de logs. E lembrando também, por exemplo, se vocês quiserem, vocês podem adicionar coisas aqui antes do payload, como por exemplo, a data em que o log está sendo escrito. Vocês podem personalizar para não precisar ficar fazendo isso manualmente. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal se você não é inscrito. E até a próxima aula.